Bom dia, meus queridos do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos gravar hoje mais uma aulinha de artes, tá? Dando continuidade, né, ao nosso tema 3, que é novas experiências, onde nós falamos da possibilidade, né, do momento em que se passou a gravar músicas, a possibilidade de gravar para ir reproduzir esses sons, né? Dando continuidade aí, nós vamos falar agora um pouquinho de Chiquinha Gonzaga, tá? E a luta que ela foi a pioneira, né, na luta pelos direitos autorais. Então vamos lá, vamos dar sequência aí. Ao longo da história, diversas mulheres desafiaram a ordem vigente nas sociedades em que viviam. Por meio de suas conquistas pessoais, elas promoveram reflexões sobre a submissão ao gênero masculino imposta às mulheres. Um exemplo é da compositora e regente Chiquinha Gonzaga, 1845-1935. Nascida no período escravocrata, filha de uma negra e de um militar branco, ela representou a luta pela igualdade de direitos em uma época em que as mulheres eram submissas aos pais e aos maridos. Ela abandonou um casamento arranjado para dedicar-se à música. Naquela época era muito comum, né? Os casamentos arranjados. Fulano de tal vai casar com o filho de fulano de tal, porque tem influência, porque tem isso, porque tem posse, isso, aquilo. Então, a maioria dos casamentos eram arranjados. Raramente um casamento naquela época era de livre escolha, né? Então, ela compôs dezenas de partituras para as peças teatrais e centenas de músicas dos mais variados gêneros, tá? Além de sua luta pela igualdade de gêneros, Chiquinha Gonzaga destacou-se também por ter sido pioneira na luta pelos direitos autorais no Brasil. Em 1917, ela fundou a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, SBAT, a primeira entidade criada para proteger os direitos autorais no Brasil. Nessa época, suas canções faziam sucesso, sobretudo no teatro musicado, e Chiquinha percebeu que seria justo receber, como autora, parte da arrecadação da bilheteria do espetáculo em que suas músicas fossem executadas. Mais do que justo, é ela que compôs, né? Então, mais do que justo ela receber parte desse dinheiro. E é o que acontece hoje em dia, né? Ninguém pode se apropriar da obra do outro sem pagar-lhe os devidos direitos autorais. Dando continuidade aí, vamos para outras experiências, né? Poesia concreta. A poesia concreta foi criada por alguns poetas que se opunham às formas utilizadas nos poemas tradicionais por considerá-los rígidos e ultrapassados. Esses poetas romperam com os modelos tradicionais e passaram a utilizar em suas obras recursos como a organização não linear das palavras na página, espaços em branco e elementos visuais e sonoros. No Brasil, os principais poetas a se dedicar à poesia concreta foram Décio Pignatari e os irmãos Haroldo de Campos e Augusto de Campos. A poesia concreta, para criar efeitos de sentido e comunicar ideias, combinam-se o uso das palavras e sua disposição na página. Observe essas características no poema. Ver navios de Haroldo de Campos, reproduzido a seguir. Nesse poema, as palavras formam uma seta, dando a impressão de movimento. Os verbos utilizados, vem, vai, vir, também sugerem a ideia de movimento. Veja no vídeo abaixo a influência do concretismo na cena literária brasileira. Vamos lá? A publicação, em 1952, da revista Noigandres, trouxe à cena literária brasileira a proposta radical do concretismo que pregava a experimentação com a forma.
Entre os recursos utilizados pelos concretistas, destacam-se a valorização da disposição gráfica das palavras, o uso da elipse e a exploração do espaço da página como elemento de composição do poema. No primeiro plano do movimento concretista estavam os jovens fundadores da revista Neugandes, Décio Pinhatari, Augusto de Campos e Haroldo de Campos. Embora tivessem um mesmo ideal de arte, produziram cada qual um estilo de poesia. Augusto de Campos foi o pioneiro da poesia concreta, com a publicação de Poeta Menos em 1955. Haroldo de Campos evidenciou as relações sonoras entre as palavras. E Décio Pinhatari criou o poema código, incorporando signos visuais às palavras. Como um desdobramento do concretismo, o neoconcretismo, do qual o poeta Ferreira Goulart foi um dos fundadores, defendia a ideia de que o sentido do texto nascia no momento de composição do poema, mas só se realizava de fato quando era decodificado pelo leitor. Os neoconcretistas defendiam, portanto, uma concepção de arte participativa e interativa, que também foi adotada pelos artistas plásticos Hélio Sica e Lígia Clark. Ferreira Goulart participou do movimento concretista e ajudou a fundar o neoconcretismo, mas se destacou ao encontrar um tom próprio para a sua produção poética. A partir dos anos 1960, o discurso marxista e o engajamento político passaram a caracterizar sua poesia. Viram aí? Olha aí um exemplo agora de poesia concreta. Olha o concretismo aí, ó. Vem navio, vai navio. Vir navio, ver navio. Ver não ver, vir não vir. Vir não ver, ver não vir. Ver navios. Olha o sentido das palavras, gente. Interessante, né? Essa semana mesmo eu estava lendo um livro, né? De um autor aqui, que mora aqui perto de casa. Ele é professor de português, então ele lançou um livro recentemente. Aí, outro dia eu passando na rua, acabei comprando, né? Esse livro lá da mãe dele, que a mãe dele estava vendendo o livro dele. Aí acabei comprando. Aí nesse livro tem uma poesia concreta que fala que é mais ou menos isso aí, ó. Esse sentido de palavras, né? As palavras desorientadas. Depois eu vou mandar essa poesia para vocês verem. Que legal, tá? Esse livro dele é muito bacana. Quem quiser comprar também o livro, até indico lá. Foi a editora Planeta Azul, tá? Que publicou esse livro dele. Ele é meu vizinho aqui. Gente boa pra caramba, professor de português, maravilhoso. Aí, muito estudioso, então ele publicou esse livro. Aí eu comprei e estava lendo outro dia. Então, hoje falando sobre concretismo aqui com vocês, sobre poesia concreta, acabei me lembrando desse poema dele que eu li. Depois eu vou mandar ele pelo WhatsApp para vocês verem, tá bom? Se eu esquecer, me lembra lá, tá? De mandar para vocês dar uma olhadinha. Com a orientação do professor, reúna-se com o colega após a leitura do poema Ver Navios, de Haroldo Campos. Respondam. Qual seria o sentido da expressão ver navios no final do poema? O que vocês acham, gente, que significa essa expressão ver navios no final do poema? Olha o que a gente tem que prestar atenção aí, ó. Tem que prestar atenção no movimento sugerido pela disposição espacial das palavras. Além de o conjunto lembrar uma seta. Cria-se uma expectativa no leitor que não sabe se vai ver o navio ou se o navio vai vir. No final do poema, o verso com a expressão ver navios aparece como um recuo diferenciado e sugere duas interpretações. A literal, né, da atividade de observar navios, em que se refere ao poema, e a expressão popular, a ver navios, que significa ser ludibriado, ou seja, foi enganado, né, e ter as expectativas frustradas, não conseguir o que se deseja. Você pode sugerir, né, que essas teorias aí
a respeito a respeito da origem da expressão ver navios, né? Porque a gente leu, esperava achar alguma coisa, no final a gente ficou a ver navios, né? Não conseguimos nada. Arnaldo Antunes e a poesia concreta. Arnaldo Antunes. Grande músico, né? Um dos artistas brasileiros influenciadores pelo concretismo foi Arnaldo Antunes, poeta, músico, artista visual. Arnaldo Antunes produz músicas, poemas e outras criações artísticas que exploram a visualidade das palavras. Em suas obras, o artista usa diferentes tipos e cores de letras e dispõe de maneira inusitada para transmitir um conteúdo poético. Esse cara é fera. Lê seguir o poema Luz, de Arnaldo Antunes. Ó, vamos lá. Luz na luz não é nada, só sombra é nada. Luz na luz não é nada, só sombra é nada. Luz na luz não é nada, só sombra é nada. Luz na luz não é nada, só sombra é nada na luz. Além de brincar com a disposição das palavras, né? Que recurso visual Arnaldo Antunes usou aí, gente? Hein? Me ajudem, respondam aí. Além dele brincar com as palavras, com a disposição das palavras, né? Que recurso visual que o Arnaldo Antunes usou aí? Gente, ele usou os recursos gráficos, né? Que são ferramentas importantes para compor poemas concretos. No poema Luz, ele utilizou o negrito para simular o jogo entre luz e sombra, que ele abordou aí no poema, né? No centro da composição, Antunes usou uma fonte maior para destacar o verso luz na luz. Olha aqui, ó. Bem aqui ele usou a letra maior para destacar a luz na luz, tá? Simulando um efeito de espelho, certo? Vamos continuar. A música eletroacústica. Com o tempo, os procedimentos de geração e manipulação de sons gravados, oriundos da música concreta, levaram à criação da música eletroacústica. As músicas eletroacústicas são compostas de sons gravados, sintetizados e, posteriormente, combinados e transformados por meio de equipamentos de áudio e programas de computador. Na faixa 18 do CD de vocês, tá, gente? Eu não posso colocar ele aqui, tá? Por questão mesmo de direitos autorais. Então, como o vídeo vai para o YouTube, eu não posso colocar essa música aqui, tá? Vocês irão ouvir um trecho da música eletroacústica produzida pelo compositor e professor José Augusto Maniz. Depois, tente identificar os diferentes sons que compõem essa música, tá? Então, eu não posso colocar a música aqui, tá? Porque senão o YouTube vai lá e derruba meu vídeo, certo? Então, não tem como colocar. Aí, na imagem, nós vemos, né, o compositor e professor José Augusto Maniz em seu estúdio, em Campinas. É uma foto de 2018. A música eletroacústica é composta em estúdio e não utiliza partitura convencional. Em uma apresentação de música eletroacústica, não há músicos no palco. Nesses concertos, o teatro é cercado de caixas acústicas e em cada uma delas é possível ouvir um som diferente. O objetivo é levar os ouvintes a perceber os sons espalhados pelo teatro, estando imersos em um novo espaço sonoro e musical. Legal, né? Nunca assisti um espetáculo assim. Quem sabe um dia, né? Orquestras de alto-falantes do estúdio Panorama de Música Eletroacústica da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Direção musical de Flor Menezes. Parece ser interessante, né? Não tem música, mas deve ter uma composição de sons muito bacana isso aí. Vamos lá. A música eletrônica. A música eletrônica eu sei que vocês gostam. Eu gosto também. Meu marido ama muito música eletrônica.
Aqui em casa a gente curte bastante música eletrônica. Anteriormente, nessa unidade, você conheceu a música concreta. Mas você sabe o que é música eletrônica? Vocês sabem o que é música eletrônica? Vocês conhecem? Vocês gostam? Em meados do século XX, um compositor que se destacou na época foi o alemão Karl-Heinz Stockhausen. Nossa, que nome, gente, meu Deus. Sua preocupação era criar música eletrônica pura, que partisse diretamente de recursos eletrônicos, com sons gerados eletronicamente. Por volta da década de 60, a música eletrônica passou a receber críticas, pois seus sons eram considerados artificiais e incapazes de reproduzir as sutilezas expressivas dos instrumentos acústicos. Começaram a surgir, então, nesse momento, compositores que combinavam sons eletrônicos e sons acústicos. Até mesmo o músico Karl-Heinz Stockhausen compôs várias peças desse tipo, entre elas a famosa Gesandten Junglinger, difícil de falar, né? Significa Canto dos Adolescentes, criada em 1955-1956, na qual o compositor usou a gravação da voz de um menino e materiais gerados eletronicamente. Aí nós temos a imagem, né, do Stockhausen em 2002. Passado o entusiasmo inicial pela música gravada, alguns compositores começaram a se interessar por um novo tipo de música eletrônica, na qual os equipamentos musicais eletrônicos eram apresentados em performances ao vivo, muitas vezes acompanhados por instrumentos acústicos convencionais. O compositor estadunidense John Cage foi um dos principais nomes desse tipo de composição. Genericamente, todas essas vertentes podem ser consideradas música eletrônica, pois envolve o uso de recursos eletrônicos em sua produção e em sua audição. Entretanto, a expressão música eletrônica é empregada mais frequentemente para as músicas cujos sons são produzidos e não apenas manipulados eletronicamente, né? Aí nós vemos, né, o John Cage em São Paulo de Vence, na França, em 1966. Cage é considerado um dos mais importantes e revolucionários músicos do século XX. Dando continuidade aí, a música pop eletrônica. A música eletrônica possibilitou também trocas de experiências, diversas parcerias entre músicos da música erudita e da música popular. Recursos eletrônicos foram incorporados, por exemplo, ao rock e ao jazz nos anos 60 e 70. E nas décadas seguintes surgiram gêneros específicos de música pop eletrônica, visando principalmente o público das danceterias. Essa música se caracterizava pela presença de uma batida bem marcante e repetitiva, né? Ainda hoje é bastante difundida em alguns locais. Outras vertentes da música pop eletrônica podem ser encontradas, por exemplo, nas músicas feitas para jogos eletrônicos e nas músicas compostas por DJs, cujas criações partem de músicas já gravadas por outros músicos como matéria-prima para suas montagens e mixagens. Aí, gente, ó, eu não posso colocar aqui para vocês também, mas na faixa 19 do CD, vocês têm como ouvir a música do DJ Caio, tá? Ouça aí a música dele. Isso aí é o DJ Caio, que se apresenta em São Paulo, né, em São José dos Campos, em 2017, tá? Com a orientação do professor, pesquise na internet alguma música pop eletrônica, música técnico, música de jogos, de DJs. Traga para a sala de aula o resultado de sua pesquisa na data agendada pelo professor e compartilhe com os colegas. Ouça também o que os colegas têm a dizer da pesquisa deles. Então, vamos fazer igual a gente fez lá naquela aula que a gente gravou ao vivo? Depois que a gente encerrou a aula, cada um foi lá, escolheu uma música eletrônica que gosta e mandou para mim. Aquele dia eu gostei muito, hein? E logo depois que a gente encerrou a aula,
eu fui cuidar das coisas aqui na minha casa, eu coloquei as músicas que vocês mandaram, viu? Muito boa a playlist de vocês, muito, muito gostosa de ouvir. Então, vamos fazer assim agora. Terminando aqui de assistir o nosso vídeo, vai lá, pesquisa uma música no YouTube, uma música eletrônica que vocês gostem. Aí é cada um pesquisando a sua, tá? E manda para mim aqui, no meu privado. Não, pode mandar no grupo, manda no nosso grupo aí. Manda no nosso grupo para a gente poder compartilhar o gosto musical de cada um por música eletrônica, tá? Eu vou adorar conhecer o gosto musical de cada um por música eletrônica. Igualzinho a gente fez aquele dia. A diferença é que aquele dia a gente colocou mais músicas, né? Dessa vez é só. Cada um vai colocar a sua, tá? Bom, aí vocês têm a entrevista, né? Com o DJ Caio Moura, tá? Vou pedir para que vocês leiam, porque se eu for ler, vai demorar muito, vai atrasar muito, tá? Então é apenas uma entrevista. Acredito que vocês vão gostar de ler a entrevista, tá? Vamos então, música e pesquisa. Virando a página aí, né? Página 60. Temos o seguinte: na atualidade, muitos artistas têm pesquisado o potencial sonoro de diferentes materiais e, com eles, criado instrumentos musicais, esculturas e instalações sonoras. É o caso de Fernando Sardo, músico, artista visual e professor retratado na foto abaixo. Vamos dar uma olhadinha, então? Olha ele aí, ó. Olha que uns instrumentos interessantes, né? Observem cada instrumento interessante que eu nunca tinha visto na minha vida. É bem legal, né? A gente conhece tão pouco de instrumentos musicais. Ó, instrumentos musicais feitos de cano, de PVC, com junção de mangueira com cano. Muita coisa interessante, gente. Muito mesmo, muito bacana o trabalho desse cara. Olha os instrumentos que ele criou, gente, com base em pesquisas, né, dele mesmo. Observe que os instrumentos retratados na foto foram construídos com materiais descartados, como cabaças e pedaços de madeira, plástico e metal. O artista Fernando Sardo também desenvolve instrumentos nos quais reúne elementos de diferentes culturas, como a indígena, a africana e a indiana também. Na foto, por exemplo, Fernando toca uma citarola, instrumento criado por ele por meio da fusão entre um citar, instrumento de corda de origem indiana, e uma viola caipira. Então virou um citarola. Legal, né? Cada coisa. Outro instrumento criado por Fernando Sardo é o flauta sorante, no qual utilizou tubos de PVC e embalagem de desodorante vazia. Por isso o nome, flauta sorante. A mistura de flauta com desodorante, né? Observe abaixo uma foto desse instrumento e ouça a faixa 20 do CD. Eu não posso colocar para trocar aqui para vocês, por questão de direitos autorais, tá? Mas vocês podem ver aí, ó, os vidros de desodorante aqui na ponta, né? E o cano de PVC aqui. Foi construído também por ele. Muito legal. Em sua opinião, é possível relacionar os trabalhos dos artistas Fernando Sardo e Hermeto Pascoal? Comente. Hermeto Pascoal é aquele cara que a gente viu lá na aula anterior, né? Que deu autorização, deu liberdade total para que usassem a música dele como quisessem. Ele autorizou, certo? Gente, a questão é a seguinte. Vocês têm que perceber que Fernando Sardo, assim como Hermeto Pascoal, transforma objetos do cotidiano em instrumentos musicais. Lembra que a gente que viu o Hermeto Pascoal lá na aula passada tocando uma música com chaleira? Pois é, bem parecido, né? O trabalho dos dois, tanto do Sardo quanto do Pascoal. Muito bacana. Vamos lá. Grupo WACT. Não sei se é assim que fala, né? Se estiver errado, me corrijam aí depois.
Outro grupo que se dedicou à pesquisa da sonoridade de diferentes materiais foi o Acti. O Acti, sei lá. Formado por 4 músicos. O Acti foi fundado em 78 e permaneceu em atividade até 2015. E é conhecido pela criação de instrumentos musicais com madeira, pedra, vidro e tubos de PVC. As composições do Acti também combinam os sons de instrumentos tradicionais, com flauta e violão, e dos instrumentos criados por seus integrantes. Olha aí, gente, eles batendo um negócio dentro de umas tigelas com água, tá vendo? Interessante, né? Eu queria muito assistir um show deles, deve ser bacana. Por que o nome Uacti? Vamos descobrir. A palavra Uacti tem origem indígena, né? Como eu já desconfiava, e deriva de uma lenda do povo tucano, que vive às margens do Rio Negro, no Amazonas. De acordo com essa lenda, o Uacti era um ser monstruoso que vivia nas proximidades da aldeia dos tucanos. Esse ser tinha buracos no corpo e por eles emitia sons mágicos que seduziam as mulheres da aldeia. Enciumados, os homens, certo dia, mataram o Uacti e o enterraram na floresta. No local onde o corpo de Uacti foi enterrado, nasceram 3 grandes árvores. Os indígenas passaram a usar o caule dessas árvores para criar instrumentos musicais, que, quando tocados, reavivavam o som do Uacti. Aula de arte com a tia Diné também é cultura, tá vendo? Olha que legal. Bacana, né? Até pelas histórias indígenas a gente dá uma passeada aí. Muito show. Vamos, então, atividades práticas. Bom, infelizmente o passeio pela escola não vai ser possível, né? Porque a atividade era o seguinte: com a orientação do professor, reúna-se com 5 colegas, faça um passeio pela escola ouvindo os diferentes sons que compõem a paisagem sonora do local. Se a gente fizesse, a gente iria ouvir uns gritos, né? Criança falando, barulho por todos os lados, né? Utilizando um gravador, captem os sons de que mais gostarem e discutam como eles podem se transformar em música. Em seguida, editem os sons escolhidos e transformem em música. Deem um título à composição de vocês. E na data agendada pelo professor, apresente o resultado aos demais colegas. No momento está meio difícil a gente dar um passeio pela escola, né, crianças? Então, vamos ficar lá com a primeira atividade, que é vocês me mandarem a música eletrônica preferida de vocês depois, além das atividades que vai vir logo a seguir, tá? Vamos lá. Com materiais que podem ser encontrados na escola e em casa, siga as orientações do professor para construir uma flauta de pan. Depois você vai fazer experimentações com a flauta construída. Vamos ver quem vai conseguir construir essa flauta em casa? Vamos lá? A gente não está em sala de aula, não vou poder orientar vocês, mas quem sabe vocês consigam fazer aí em casa, né? O material vai ser um tubo de PVC, né? Com aproximadamente 80 centímetros de comprimento. Então, tubo bem grande, né? Fita adesiva, uma rolha de cortiça e fita métrica para medir. A rolha de cortiça é fácil, fita adesiva vocês têm, e tubo de PVC no quintal deve ter um pedaço aí guardado por aí, né, gente? Jogado por aí. Procedimento: siga as orientações do professor e conte com a ajuda dele no corte do tubo de PVC. Bom, em 4 partes. Cada parte deverá ter, respectivamente, 20 centímetros, 18 centímetros, 16 e 15 centímetros. Então, vocês vão pedir a ajuda do pai para poder fazer isso, tá? Porque eu não confio vocês usando uma serra, alguma coisa para poder cortar, não, tá? Peça a ajuda do pai de vocês para poder fazer. Pega o cano de PVC, esse cano mesmo. Ou esse branquinho mais fininho, ou esse meio marronzinho que a gente usa para fazer instalação de água em casa, tá? Pegue esses tubos e cortem nessas medidas. Vai precisar de 80 centímetros de tubo, tá? Porque você vai ter que pegar, cortar num pedacinho de 20, um pedacinho de 18, um de 16, um de 15.
à medida que cada um fique uma distânciazinha do outro. Olha a imagem do garoto aí, ó. Aí, o que vocês vão fazer? Alinhe 2 tubos, mantendo as pontas abertas, lado a lado, e una-os com fita adesiva, pressionando bem. Acrescente os próximos tubos da mesma maneira, por sua vez, mantendo o alinhamento. Olha lá que legal, gente. Ele vai do maior para o menor, né? Como tocar agora isso aí que vocês vão criar para mim? Quero ver vocês fazerem um videozinho e mandar para mim, hein? De vocês construindo e vocês depois tocando. Apoie o instrumento no queixo, em posição vertical. Olha como o garoto aqui está fazendo, ó. Em posição vertical e sopre em um tubo, delicadamente, até encontrar a maneira correta de tocá-lo. Sopre nos outros tubos para produzir sons diferentes, porque cada um deles vai produzir um som diferente, tá? Porque cada um deles tem uma medida diferente, tá bom? Comparar os sons obtidos. Vamos comparar, então, depois que vocês fizerem isso? Em grupo, vocês podem comparar os sons de cada tubo, tentando perceber qual é a relação entre a altura, grave e agudo, né, e o tamanho do tubo. Podem também comparar os sons das várias flautas construídas para ver se todas produzem os mesmos sons. Se não produzirem, converse sobre os fatores envolvidos na construção dos instrumentos e sobre os modos de tocar que afetam, por exemplo, a afinação. Então, vou aguardar o trabalho de vocês, tá? Então, aí, até semana que vem, vocês vão ter esse trabalhinho para me entregar, valendo nota, tá? Então, construam. Tenho certeza que vocês vão encontrar aí no quintal um pedaço de cano para poder fazer isso aí. Então, é muito simples, né? Não tem segredo. Só peça para o pai ajudar vocês a cortar para vocês não se machucarem, tá? E faça aí essa flauta para mim, tá bom? Certo? Vou aguardar. Depois faz um videozinho e vocês mostrando se conseguiu tocar alguma coisa, hein? E tem gente que toca aí na sala, hein? Tainara toca, Ana Clara sabe tocar. Thiago é mais do pagode, né? Ana Clara não, Tainara e Laura. Tainara toca e Laura também toca violão, que eu sei, hein? Então vamos ver se vocês têm ritmo musical. Constrói esse instrumento aí para mim, gente. Manda para mim. Quero ver. Tá valendo nota, hein? Dando continuidade, né? Tá na hora da gente organizar o conhecimento, finalizar isso aí. Certo? Então, vamos fechar aí a aulinha de hoje, página 63. E vocês irão ficar com esse trabalho para poder fazer, né? Identifique cada uma. Agora a gente está na página 63, tá? Nos exercícios. Identifique cada uma das afirmativas a seguir como verdadeira ou falsa. O cantor e compositor Cazuza foi vocalista da banda Paralamas do Sucesso até 1985, quando deu início à carreira solo. Mesmo após deixar a banda, Cazuza manteve sua parceria musical com Roberto Frejá, coautor de muitas músicas de suas canções. Que é isso, gente? Que bagunça é essa aí? Olha a bagunça que eles fizeram. Paralamas do Sucesso, misturou Paralamas do Sucesso com Barão Vermelho. Roberto Frejá é vocalista do Barão Vermelho, era vocalista do Barão Vermelho, né? Não do Paralamas do Sucesso. Certo? Então é falso isso aí. Cazuza não era vocalista do Paralamas do Sucesso, tá? Se você errou essa resposta, retome a releitura lá do tópico rock na década de 80, tá? Vamos lá. Ih, desci muito, só um minuto. Nascido em Alagoas, Hermeto Pascoal é um dos mais reconhecidos músicos brasileiros e é multi-instrumentista e arranjador, além de tocar instrumentos convencionais como violão, acordeão e flauta. Hermeto cria instrumentos utilizando materiais não convencionais, como canos e chaleiras. Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro, né? Lembra que na aula passada a gente até viu um videozinho dele, ele tocando com chaleira, né? Fazendo uma música com uma chaleira. É verdade, então essa é verdadeira. Terceira perguntinha aí, ó. A bossa nova se consolidou no fim da década de 50 e o samba e o jazz foram suas principais influências.
As canções de bossa nova se caracterizam pelo andamento lento e pela presença do violão. Os cantores costumam interpretar as canções em voz muito baixa, quase que sussurrando. Verdadeiro, né, gente? Muito verdadeiro isso aí. Vamos para a próxima. Se você não acertou, né? Volta lá e retome a leitura no box Bossa Nova. Uma das inovações que surgiram com o registro de sons foi a música concreta. Ela se caracteriza pela criação de peças musicais que têm como base a gravação e manipulação de sons que já existem, como os de uma caneta caindo no chão, ou sons produzidos por trens em movimento. Para fazer essas músicas, os músicos concretistas utilizavam a gravação em fitas magnéticas. Verdadeiro ou falso, gente? Hein? Verdadeiro, né? Se você errou, volta lá, onde a gente acabou de falar hoje sobre música concreta. Agora vamos falar sobre música eletroacústica. A música eletroacústica é composta de sons gravados que depois são combinados e transformados com o uso de programas de computador. Em uma apresentação de música eletroacústica, vários músicos ficam no palco e vão compondo as músicas que são reproduzidas pelas caixas acústicas espalhadas no local. Em cada uma delas é possível ouvir um som diferente. Algumas partes aí é verdade, outras não. Então é falso isso aí. Por quê? Não, apesar de ter as caixas no palco, né, espalhadas pelo palco, a música eletroacústica não tem músicos no palco, são apenas as caixas de som mesmo, tá? Se você errou, volta lá e lê o tópico novamente, da música eletroacústica. Vamos dar continuidade aqui, né, para a gente fechar. Relacione os nomes a seguir com as respectivas descrições. Então, eu tenho A, Pitty, B, Barão Vermelho e C, Titãs. Vamos lá. Essa banda foi criada em 1982 e gravou seu primeiro álbum em 1984. Ao longo dos anos, alguns de seus cantores e compositores, como Arnaldo Antunes e Nando Reis, saíram da banda e seguiram carreira solo. Atualmente, a banda é composta pelos seguintes músicos: Tony Bellotto na guitarra, Branco Melo no vocal e no baixo elétrico, Sérgio Brito no baixo elétrico. Sérgio Brito no vocal, baixo elétrico e teclados, e Beto Lee na guitarra. De quem é, gente? Quem nós estamos falando? De qual banda? Titãs, né? Então, coloca aí a letra C no primeiro aí para mim, que a gente está falando de Titãs aí. Quem errou, volta lá no rock na década de 80. Ouve lá novamente. Dê uma lida lá. Titãs, adoro Titãs, gente. Vamos lá. Essa banda foi formada no Rio de Janeiro em 1981 e lançou os músicos Cazuza, Roberto Frejá, principais compositores e intérpretes das canções desse grupo, né? As canções Bete Balanço e Maior Abandonado, por exemplo, dois de seus maiores sucessos são de autoria da dupla. Em 2017, Roberto Frejá e o baixista Rodrigo Santos deixaram a banda. De quem que nós estamos falando? Tchan, tchan, tchan. Estamos falando de Barão Vermelho, né? Então, coloca aí para mim, letra B. Barão Vermelho. Vamos lá. Agora quem sobrou? A minha queridinha, né? A minha queridinha Pitty. Adoro a Pitty. Ela nasceu em Salvador, na Bahia, é cantora, compositora e instrumentista. Entre suas principais influências estão o cantor e compositor brasileiro Raul Seixas e a banda Metallica, Nirvana e os Beatles. Fez parte de várias bandas de rock e foi baterista de uma delas. Lidera uma banda que leva seu nome e já lançou álbuns com diversas canções autorais. A canção Admirável Chip Novo faz parte do primeiro álbum da banda e é de sua autoria. Então, quem poderia ser é a Pitty, né, gente? A baiana retada, roqueira. Então é isso, por hoje é só, tá? Encerramos a nossa aula de artes dessa semana.
Faça o instrumento musical que eu propus aí, tá? Porque está valendo nota, tá bom? E responda aí as perguntinhas para mim. Marca tudo aí para mim, tá bom? Então, nós fechamos por aqui a nossa aulinha de hoje. Espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Fiquem com Deus, se cuidem e continuem se protegendo em casa. Então, o melhor que nós podemos fazer no momento, tá? Vamos trabalhando assim, da forma que dá. Então, beijos e até a próxima aula, crianças.